mulher vai parar no meio de uma ilha deserta depois que seu barco afunda. E toda noite uma força do mal espreita a ilha em busca de um lanchinho gostoso. Essa garota chamada Jen foi levada para uma ilha deserta seguindo a direção das ondas que a empurravam. Ela grita o nome de seus outros amigos, mas escuta apenas o som das ondas do mar. De repente ela avista um garoto chamado Brad sendo levado pelas ondas até a beira do mar. Ela puxa ele até a praia e usa todas as maneiras para acordá-lo, mas infelizmente Brad ficou à deriva por muito tempo, a ponto de ter perdido a consciência. Seu corpo foi perfurado por um coral, e vendo o olhar de dor do seu amigo, Jen pensa que arrancar o coral do corpo dele ajudaria a aliviar a dor, mas no fim das contas, Brad não resistiu. Frustrada e sem esperanças, Jen começa a chorar. Ela começa a explorar a ilha e descobre que esse lugar tem vestígios de habitação humana. Pelas coisas que ela encontrou, tudo indica que aquelas pessoas também iriam para o mar a passeio e acabavam ali naquela ilha deserta por acidente. Jen abre uma caixa e encontra uma caixa de fósforo, o que faz ela se sentir como se tivesse achado ouro, mas não encontrou mais nada útil depois disso. As pedras ao lado chamaram a atenção de Jen. Acima delas haviam nomes. Ela olha para o horizonte devastada com sua situação atual. Jen então cobre o corpo de Brad com folhas e depois o coloca em uma cova escavada. Enquanto ela caminhava na areia, ela encontra um tronco de uma árvore caída. Havia um som diferente ali, então ela verifica abaixando a cabeça. De repente um pássaro sai de dentro do tronco, assustando Jen. Ela passa sua primeira noite tempestuosa nessa ilha deserta. No início da manhã, Jen foi acordada pelo som da natureza. Ela olhou para o vasto mar, não mais enxergando ele como algo maravilhoso. Jen se senta na areia sem ninguém para ouvir os gritos dentro de seu coração. Um pequeno peixe aparece na praia. Era um pequeno tubarão ferido, e como Jen ainda não havia comido o dia inteiro, ela resolve usar a luz do sol para preparar uma fogueira, e ao anoitecer, ela é obrigada a grelhar o peixe e comê-lo. No terceiro dia, na ilha deserta, seu corpo estava seco e quente. Ela então descobre que o corpo de seu amigo Brad desapareceu e fica devastada com isso. Perto dali, ela avista uma mala flutuando para a costa, então percebe que eram suas coisas. Ela imediatamente tenta chegar até a mala, até que ela mergulha e vê no fundo do mar um buraco negro assustador. Jen nada rapidamente até a ilha novamente, mas felizmente carregando sua mala. Ela troca suas roupas e à noite ela acende uma fogueira para se aquecer, quando de repente escuta o som de um avião se aproximando. Jen corre esperançosa pela praia e dispara sinalizadores para o céu, mas logo o avião continua seu curso e ela perde as esperanças novamente. De repente uma grande figura assustadora aparece na luz do sinalizador. Ela começa a correr apavorada com o que viu. Jen se esconde na floresta ouvindo um rosnado baixo ecoando ao seu redor. Ela então prendeu sua respiração, esperando que os passos se aproximassem e depois fossem embora. Ela estava tão cansada que adormeceu ali mesmo. No dia seguinte, ao acordar, estava tudo calmo novamente. Ela gradualmente se acostumou com a vida primitiva. Ela foi ao mar para pescar, grelhou eles para comer e encontrou um pouco de alegria em situações difíceis. Ela então resolveu entrar no buraco da árvore, que parecia resistente do lado de fora. Jen se deitou ali mesmo. À noite ela é acordada por passos pesados. Ela silenciosamente ouviu o barulho do lado de fora e de repente o tronco é atingido com força. Algo bateu ali onde ela estava, acompanhada do mesmo rugido da noite anterior. Ela tentou suprimir seu medo, persistindo até que a estranha criatura fosse embora. Ela estava muito assustada e curiosa para saber o que era a grande criatura que assombrava a ilha todas as noites. Então ela pendurou um peixe num galho alto e em seguida se escondeu num buraco de areia com uma folha por cima. Ela esperou ali por muito tempo, mas nada da criatura aparecer. Então ela acabou adormecendo e quando acordou, o peixe já não estava mais lá. Enquanto ela colocava armadilhas ao redor da ilha, Jen descobre o corpo de um de seus amigos flutuando no mar. E o mais assustador é que ele só tinha a parte superior do corpo sobrando. Naquela noite, Jen se esconde novamente no buraco de areia para descansar. Ela ouviu passos novamente e dessa vez ela viu claramente a forma do monstro. O monstro largou a outra metade do corpo e desapareceu. Ela pensou em ficar num lugar mais alto para não ser atacada pelo monstro. Então, inteligentemente, ela usou um tecido velho para fazer uma rede com que fizesse ela se sentir um pouco mais segura. Ela ficou ali deitada na rede, olhando para o céu e inconscientemente adormeceu. Quando acordou, já estava à noite e o vento soprava bem forte. Uma tempestade estava prestes a chegar. Olhando ao seu redor, Jen se sentiu inquieta. A calma que havia se acumulado durante aquele dia desabou. O monstro aparece de repente, fazendo com que Jen caísse no chão. Ela se arrastou e começou a correr desesperadamente pela praia. A criatura não parava de persegui-la, então ela usou um galho afiado para apunhalar o monstro, mas foi derrubada na areia. Mesmo com a perna machucada, ela correu de volta para a floresta e usou toda a sua força para escalar o tronco da árvore. A criatura retornou ao fundo do mar e Jen escapou da morte.
De manhã cedo, enquanto tratava a ferida, Jen viu um bote salva-vidas à distância. Ela então descobre que as pessoas lá dentro eram seus dois amigos, Lucas e Mia. Ela os abraçou com força, apreciando o calor humano o máximo que podia. Eles disseram a ela que depois que o navio afundou, eles não conseguiram ver os outros. Os dois agarraram um bote salva-vidas e estavam à deriva no mar por muito tempo, e finalmente foram levados pelas ondas do mar. Jen começa a contar que estava ali naquela ilha deserta por muito tempo, e que existia uma criatura enorme, e que ela foi a única humana que sobreviveu. Jen diz que é a hora deles fugirem dali, mas Lucas discorda, dizendo que um monstro na ilha não seria mais perigoso que sair em alto mar, e que eles poderiam esperar até que um avião viesse até a ilha para resgatá-los. Jen não queria mais enfrentar a noite naquela ilha, então ela carregou seus pertences, empurrou o bote salva-vidas em direção à costa e estava prestes a deixar aquele lugar sozinha. Mas Mia e Lucas viram e correram rapidamente, não deixando ela ir, e enquanto lutavam, Jen acabou desmaiando. Os dois então amarraram ela numa árvore até que Jen acorda à noite. Mia culpou as ações egoístas de Jen, dizendo que ela sempre pensou somente em si mesma. Jen repete novamente que um monstro é muito mais assustador do que ficar à deriva no mar. Enquanto Lucas e Jen conversavam, Mia foi atacada pelo monstro. Ele rapidamente arrastou Mia para o ninho no fundo do mar. Lucas testemunhou essa cena terrível com os próprios olhos, olhando apavorado para o mar sem conseguir se mover. Então Jen teve que arrastá-lo de volta para a floresta. Lucas ficou na árvore a noite toda e Jen diz a ele que era uma bênção estar viva. Os dois acenderam uma fogueira e começaram a preparar as coisas necessárias para navegar no mar. Nuvens escuras cobriam o céu. Não muito tempo depois de colocar o bote salva-vidas na costa, Lucas ouve um barulho estranho no fundo do mar. Enquanto ele olhava em volta, o monstro vem do fundo do mar. Eles rapidamente se escondem, mas de repente a parte interior começa a tremer. O monstro entra no bote salva-vidas, atacando os dois. Eles pegaram os itens e bateram no monstro. Então o monstro se foi e Jen fica ofegante. Mas de repente algo a puxa para a água, e o monstro e Jen começam a lutar. Jen puxa sua faca e apunhala o monstro. Lucas nada para salvar Jen, mas o monstro muda repentinamente de direção e arrasta Lucas para o fundo do mar, no buraco negro, que é o ninho do monstro. Jen então luta contra suas lágrimas e nada de volta para a costa da ilha do pesadelo. Ela tenta reacender o fogo apagado, e à noite, o monstro é atraído pelas fogueiras de Jen. Ela se esconde atrás de uma árvore esperando que o monstro não a visse, mas ele a encontra e a diferença de força dos dois lados era muito grande. Jen foi arremessada pelo monstro, que a jogou na areia. Ela suportou a dor, se levantou para lutar de novo e de novo. Procurou todas as oportunidades que tinha para enfiar um galho no monstro. O poder explosivo de Jen era incrível, e o monstro finalmente foi derrubado. Jen derrotou o monstro, mas a sensação de solidão ainda a cercava, até que alguém detectou um sinal de socorro na ilha.